cena, mano, pra gente falar desse filme. O Homem do Saco. Rapaziada, saiu um filme de terror, mais um filme sobre lendas urbanas. E agora, dessa vez, um filme de lenda urbana que tem no Brasil. O Homem do Saco existe essa lenda urbana no Brasil. Então, esse filme deve ser muito bom. Ou não? É comigo que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai debater muito sobre esse filme. Um pouco da lenda, como começou a lenda e não. E a minha opinião, que eu já vi esse filme, eu trago pra vocês. Beleza? Solta a vinheta aí. Valeu! A lenda do Homem do Saco é uma lenda brasileira. Sim, é também conhecida como Papa Figo, como ela é chamada aqui no Brasil em algumas áreas, tá? É uma das lendas mais populares do país, lógico. Quais características do Homem do Saco? É uma figura mitológica que se assemelha ao bicho-papão. E aí tem várias ideias do bicho-papão também, tá, rapaziada? Retratado como um homem que carrega um saco nas costas, lógico, e ataca crianças desobedientes ou que cometeram maldades, dependendo da região do Brasil como você tá? É representado de maneiras diferentes, variações da lendas em algumas versões. O Homem do Saco é uma figura poderosa e doente que devora suas vítimas para curar uma doença. Entre outras, ele é um sujeito idoso negro, sujo que vestia farrapos. Em outras, ele é uma figura com garras de dentes longos. O uso da lenda, os pais costumavam contar aos seus filhos a sua existência para assim evitar que as crianças falem com estranhos. A lenda do Homem do Saco inspirou o filme O Homem do Saco. Tá? E é importante dizer aqui, rapaziada, que essas variações, o Homem do Saco é um homem que pega criança desobediente, e isso, o Homem do Saco é simplesmente um homem negro que vai carregar, o Homem do Saco tem garras disso, por quê? Porque no Brasil, ela tem várias variedades, até porque o nosso Brasil é um país continente, ele é muito grande, então aqui se retratam as coisas de um jeito, lá no norte se deixa outro jeito, no sul, de outro jeito, no nordeste de outro jeito, no centro de outro jeito. Então, a própria lenda, a lenda em si, ela pode se basear em várias versões, como eu mostrei pra vocês, dependendo da região que você está. Beleza? Mas sim, essa lenda é mais famosa aqui no Brasil. É um homem velho, que ele tem um saco, e nas costas, lógico, lá ele, sacanagem. E ele vai raptar crianças que são desobedientes com os pais. Essa é a lenda do Brasil. Tá bom? Então, rapaziada, a gente vimos várias aí versões, né, dessas lendas aqui urbanas no Brasil, e essa lenda só não existe no Brasil, existe em vários países no mundo, tá? Então por isso foi muito interessante fazer um filme, cara, de uma lenda tão popular, e que existe em várias culturas de vários países diferentes, e por isso me inspirou a querer ver o filme, beleza? Independente das várias versões brasileiras que nós temos, a mais conhecida é essa. E aí foi eu empolgadão pra ver esse filme. Primeira coisa, esse filme é um filme de terror. Ele é terror? Ele te bota medo? Não, esquece. Se você tá achando que vai ver lá um filme de terror, que vai sentir um pouco de medo, esquece. Não tem nada, zero mesmo. Tem muito suspense ao longo do filme todo. A história é muito mal contada, é muito mal dita pros espectadores, né? Como se passa a lenda do Homem do Saco no filme. Porque aqui, se você reparar aqui no Brasil, em qualquer pessoa, se você falar pra qualquer pessoa conhece a história do Homem do Saco. E da mesma maneira. Então é uma lenda urbana. É lógico que a gente não pode trazer isso pra vida real, mas sei lá, se a gente tivesse hoje alguém mal intencionado, que roubasse crianças num saco, todo mundo ficaria com medo, porque todo mundo conhece essa história de verdade. No filme, que te fala do Homem do Saco, não é uma lenda. Ninguém conhece, simplesmente só o protagonista, porque o pai dele contou isso pra ele. E só. Essa lenda não existe, eles não focalizam isso, e isso poderia deixar o filme muito maior, cara. Todo mundo apreensivo, e lógico, você poderia interpretar outras coisas na história, como crianças desaparecendo ao longo de anos. Coisa que não existe. Não existe uma regra para o saco pegar alguém, pegar alguma criança, ou não existe uma regra específica de que tempo ele pode ou não pode fazer isso. Então, é fraca a história. É fraca a história e não dá terror nenhum. É só um suspense ao longo de 1h30 de filme. Então, não recomendo vocês verem se vocês estão esperando terror, tá? A história em si é uma história muito fraca, como já critiquei aqui pra vocês, né? Lógico, existe várias versões, se vocês quiserem ver uma história de suspense. Ela tem um pouco de suspense, o suspense é um pouco bom. Mas a maior crítica que você pode fazer desse filme, do Homem do Saco, é que a porcaria do Homem do Saco só aparece nos 10 últimos no final do filme. Mano, é surreal. É 1h30 do filme, o cara só vai aparecer 10 minutos finais. É um absurdo de ruim quem teve essa ideia. E assim, ele não é nem espantador, nem nada, ele só aparece
aparece. Então, é fraco e eles não souberam usar, cara. Acho que é uma das maiores lendas que existe no folclore de todos os países. Tem a lenda da loira do banheiro também, que todo mundo, acho que todo país tem, se você falar o nome dela 3 vezes no espelho, ela vai aparecer pra você. Então existem várias e várias lendas. Mas eu acho que a lenda do homem do velho do saco é a mais conhecida, assim, disparada. E os caras não souberam usar isso para o básico, pelo menos ele aparecer mais vezes. Se você não quisesse fazer o que eu tô falando, várias crianças mil, pra você ter uma regra ali. Até porque o Homem do Saco não é uma lenda bem estruturada assim, então você poderia fazer o que quisesse. Por exemplo, se eu te perguntar, você aí agora, sua mãe já te contou do Homem do Saco, né? Todo mundo já recebeu. Como se vence o Homem do Saco? Você sabe? Se dá um tiro nele, ele morre? É uma lenda, então não pode morrer por um tiro. Então, não existe uma lógica na própria lenda de como vencer ele. A não ser, lógico, você ser obediente, você não vai ser pego por ele. Mas se você for desobediente, como você pode enfrentá-lo? Não existe isso na lenda. O filme poderia trazer isso pra você, ele não traz. Simplesmente não traz. E não traz outros aspectos que poderia deixar essa lenda muito maior do que até pra trazer um filme 2, 3. Lógico, tem uma pontinha ali que pode ter um filme 2. Tá? Então eles pecaram demais na lenda, que poderia ficar maior no filme, ou poderia ser pelo menos a altura do que ela na realidade, que todos os habitantes conhecem. Então eles não fizeram nada disso, não estruturaram o filme para a lenda que tá o nome do filme. Meu irmão, é o Homem do Saco. E não tem nada disso. É simplesmente um velho que tá na caverna e que rapita as crianças e bota ela dentro do saco dela. Pra fazer o que? Não sabemos. Ali você vê na história que eu contei pra vocês que tem alguns velhos que devoram as crianças, outros devoram pra se curar, pra ficarem vivendo eternamente, e matam ou raptam. Então, várias coisas. No filme não é demonstrado o que ele quer fazer com essas crianças. Nada disso. Eu, por ver o filme, na minha teoria, você vê aqui nesse boneco aí que eu tô mostrando pra vocês, que esse boneco, ele representa a criança que ele vai pegar, entendeu? E essa criança também vai ficar aprisionada nesse boneco. No filme, o protagonista conhece a história do Homem do Saco, sai da cidade do Homem do Saco, e ele está numa caverna, onde ele tentou chegar perto dessa caverna, e o Homem do Saco pegou um pouco do cabelo dele, e aí se começa a história. Que a história é, se ele tiver um fio do teu cabelo, ele vai atrás de você e nunca vai desistir de você. Só que o protagonista era criança, o pai dele contou essa história pra ele, e deu pra ele um amuleto. Olha, toma aqui esse amuleto. Esse amuleto aqui, o meu pai passou pro meu pai para ele nunca me pegar. E agora eu tô dando ele pra você. Ele bota aquele amuleto que o pai dele deu. E pela vivência da vida, a história pula por muitos anos, ele sai da cidade. E depois ele tá com problema financeiro e volta à cidade. E aí o Homem do Saco fica obcecado nele. É isso, sério, surreal. Mas a lenda do Homem do Saco não é só com crianças. Então ele vai tentar ir atrás de um homem mais velho, de 35 anos? Não, ele tá atrás do filho desse cara. E aí a história se desenrola disso, onde a criança fica muitas e muitas vezes falando com esse boneco, o boneco aparece para ela e some, e aí o pai começa a imaginar a história novamente, a mãe começa a ver coisas aonde se passa no filho, com o filho, no parque num parque de diversões, num parque comum da cidade, né? E eles começam a ficar paranoicos, né? Eles acham vários barulhos que acontecem na casa deles que estão sendo totalmente sendo assustados por alguém ou por alguma coisa, né? E ficam mais alertas sobre a criança. Aonde basicamente no final do filme, quando o homem do saco aparece, ele consegue raptar a criança. A criança ela tá ali segura, com vários pessoas, vários adultos. Mesmo assim, o homem do saco aparece e não mostra da forma como ele consegue neutralizar esses adultos. Ele simplesmente bota a mão na cara do adulto e o adulto fica paralítico e cai. Mas não é bem dito como isso é feito ou por que isso é feito. Ele é um homem, é um velho muito forte, então se ele encostar em você vai cair, beleza, mas eu não vou deixar ele encostar em mim. Então eu posso muito bem lutar, no mínimo pronto para isso. Até porque na fase que o Homem do Saco aparece, na parte do filme que ele aparece, tá todo mundo em alerta porque a casa já foi invadida outra vez e ele tentou pegar essa criança de novo e ele foi impedido. Então tá todo mundo em alerta. Então se qualquer pessoa entrasse na casa, no mínimo as pessoas iam brigar. Não mostra, só mostra simplesmente as pessoas caídas no chão, o pai procurando o filho e ele vê que o Homem do Saco levou o filho. Nisso, o que acontece? E aí vai a minha crítica ao filme no final. O que acontece? O pai sai desesperadamente correndo atrás dele e ele já sabe que o velho do saco vai para a caverna. Ele vai e consegue entrar na caverna, consegue superar o medo que ele tem, mas é uma superação básica, nada mais do que isso. Até porque ele agora não está adulto. Ele consegue superar esse medo e lá ele consegue ver
esse boneco que, na minha opinião, é isso que ele faz com a criança. Ele pega a criança, ele transforma a criança nesse boneco. Tá? Quando o pai pega esse boneco e fica olhando, fica assustado com o boneco, a única coisa que ele faz é destruir o boneco. E na hora que o boneco é destruído, o filho dele aparece de volta na casa dele. E aí o filme dá uma brecha pra você pensar que, então ele nunca pegou a criança, ele simplesmente estava querendo pegar o pai, fazer o pai até a caverna. Só que é uma brecha muito fraca, porque se a lenda do Homem do Saco dentro do filme é ir atrás da criança, que ele pegou um pedaço de cabelo, ele tinha que ir só atrás do pai. O Homem do Saco não é um homem inteligente, não é o Elon Musk que nada, que faz estratégia, olha, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai acontecer, e com isso aqui eu vou pegar esse cara aqui. Porra, gente, é uma lenda urbana, caralho. Então como é que eles podem tentar deixar brecha? E eu vi muita gente falando sobre isso. Não, ele sempre quis pegar o pai. Mesmo que ele tá mais velho, ele não conseguiu pegar o pai quando era criança porque ele saiu da cidade e agora ele tá atrás do pai. Mas por que ele não foi atrás do pai então mesmo adulto, pô? Por que ele teve que ir atrás do filho? Não, na minha teoria, o que eu acho que eles quiseram passar, e lógico que eles quiseram deixar essas duas teorias e qual fazia mais sucesso, talvez é o que eles vão usar pra fazer um filme 2. Mas eu acho que é isso, ele pega as crianças, coloca no saco e depois transforma elas, ou já dentro do saco ela já vai ser transformada, não sei, em um boneco, nesse boneco que eu tô mostrando pra vocês aí agora. E no momento que ele destrói o boneco, a criança se liberta. É essa a minha teoria. No filme também foi falado, aí vamos ver se tem uma abertura para o filme 2, né, que outra criança foi raptada há 5 anos atrás, da data onde se passa o filme. Eu imaginava que, lógico, agora, e isso é bem perto do final, agora o filme vai tomar um norte. O que eu imagino? Esse cara tá imaginando que o Homem do Saco tá indo atrás do filho toda hora. E uma criança sumiu 5 anos atrás. E o pai ficou desesperado, o pai da outra criança. Ele vai atrás desse outro pai e vai entender o que aconteceu com a filha dele. E provavelmente as histórias vão bater. E talvez vão os dois contra o Homem do Saco. Ainda mais se você já sabe onde o Homem do Saco tá, que é dentro da caverna. Mas não, isso não acontece. O policial fala que aconteceu esse mesmo caso 5 anos atrás e só mais nada acontece. É absurdo, mano. É muito fraco, muito fraco, muito fraco. Só que no final ele deixa uma brecha aonde o pai ele é raptado e o Homem do Saco consegue colocar o pai dentro do saco, né? E a mãe fica desesperada atrás do seu marido, vê que a criança está indo de casa, chama as polícias e vão até a caverna. Não é mostrado o que eles fazem na caverna, se a polícia entra na caverna ou não, ou se entra na caverna e a caverna se transforma em uma caverna normal e não uma caverna do Homem do Saco. Não é mostrado, simplesmente no final é mostrado a mãe indo embora da cidade com a criança. Na minha opinião, isso é pra dar uma brecha pro 2, tá? O protagonista ele é muito centrado no Homem do Saco assim e ele foi raptado. Então, se tiver o 2, aí vai depender de quanto tá a audiência desse filme no cinema, de quanto esse filme ganhou, de quanto esse filme gerou no cinema, pra aí a gente ter um 2 não. E aí, se tiver um 2, eu acho que a lógica do 2 é tentar resgatar esse cara pra que ele mate o Homem do Saco. E lógico, se alguém também for perseguido, essa mãe que tá ali, ela vai contar toda a história do que aconteceu com ela e que provavelmente o marido dela desapareceu. Ela não sabe necessariamente que ele pegou ela. Ela sabe que ele foi atrás dela, que ele foi atrás do Homem do Saco e pronto. Mas eu acho que isso é uma deixa que eles deram para um segundo filme, caso eu ache, tá bom? Resumindo essa história toda que eu contei pra vocês, eu achei que o filme foi muito fraco. Botei esses pontos negativos aqui que são ridículos. Uma lenda urbana, cara, você tem que fortalecer a lenda cada vez mais dentro do filme. E muito mais você tem que passar o suspense pra isso. Mas se é uma lenda que é muito difícil de existir, pra ter suspense, você tem que ter no mínimo estatística, porra. E você tem que ter no mínimo desespero, mano. Isso não tem porque o Homem do Saco, que é o filme, a lenda, não pegou nenhuma criança. Só no final ali que aparece nenhuma criança. Então não tem a lenda nem por folclore, não tem a lenda por medo, você não tem uma estatística. Então você não consegue passar isso no filme. Então você não deixou a história ficar maior do que ela já é. E por aí isso foi a minha crítica, tá? A maior crítica desse filme é lógico essa que vocês estão pensando. O Homem do Saco, a lenda dele existe e sempre existiu. Para nossos pais não botaram medo, não falar com estranho e não ser um mal educado, não ser um desobediente. É lógico, por quê? Se você for desobediente comigo, com a sua mãe, com seu pai, o Homem do Saco vai te pegar, hein? Ele pega só crianças desobedientes. Essa é a lenda. Pra quê? Pra gente ficar obediente aos nossos pais. Gente, não conta essa história pra fugir vocês, pelo amor de Deus. Porra, Paulinho, não faz isso não. Neymar e Jorge, pelo amor de Deus. Não conta essa história pras crianças. Ele pode dar o medo às crianças, mas é verdade, é assim que é a lenda. Só que no filme não é isso. No filme é quem é obediente ou não ele pega. Se você for muito obediente, ele vai te pegar. Não tem essa. E aí, a não ser se você tiver um moleto. Aí que vai minha segunda crítica. O moleto
não se fala da onde vem esse amuleto nem nada. Só que o pai do protagonista dá pra ele, como criança, e ele disse que o pai dele também deu pra ele. Mas é um pingente básico, onde não tem absolutamente nada dizendo que aquilo ali te protege do homem do saco. Simplesmente, o que deixa aparecer é que o pai tá falando, ó, eu falei essa história pro meu filho ficou com muito medo. Então eu vou dar aqui esse amuleto, vou contar essa história pra ele, pra que ele não fique com mais medo. E o protagonista usa esse amuleto direto. No momento que ele deixa de usar, é aí como o saco volta a tentar persegui-lo nele e chega mais perto do filho dele. Mas assim, é muito risível isso. Então quer dizer, se eu pegar qualquer coisa e dar pra todas as crianças da cidade, elas vão estar salvas, dono do saco, é isso? Só serve aquele amuleto do pai dele? Mas não foi contado nada. Se aquele amuleto tem alguma coisa a ver com a história do dono do saco antes, sei lá, que tem alguma magia ali que te protege dele de alguma forma, não foi contado nada. E quem estiver usando esse amuleto, consegue brigar com ele, consegue matar ele? Não tá, ou só tá protegido? Protegido de quê? Se eu pegar e ver ele assim, ele não vai me tocar, ele vai passar por mim direto? Então assim, não explica nada. Simplesmente é uma história muito fraca, onde eles poderiam alimentar essa história de várias formas. E simplesmente não alimentaram por preguiça, na minha opinião. É preguiça pura. Então, é um filme muito fraco, eu acho mas ele tinha potencial muito para ser maior. E talvez, no 2, se existir algum 2, eles podem preencher todas essas lacunas que eu falei pra vocês. Eles podem ter feito esse filme só pra ter uma base, mas porra, deixar o vilão aparecer 10 minutos no final é sacanagem demais. Mas beleza, só pra ter uma base, e aí o 2 ser um filme mais recheado de história em si, aonde eles podem preencher todas essas lacunas. Lógico, mas aí outra criança teria que sumir, e os pais, como sempre são protagonistas nessas histórias, irem lá atrás e entenderem a história como um todo funciona. Beleza, rapaziada? É isso que eu achei desse filme. A nota pra esse filme não tem como ser diferente, é uma nota 3. Não tem como dar nenhuma nota média de 5, nem 4, é uma nota 3, é um filme muito fraco. É um filme que ao tempo todo ele é só suspense, é só conversa. E nessa conversa não fala nada da lenda, fala muito pouco, só com o protagonista. E ele não deixa transparecer isso, tá? E uma lenda urbana tem várias formas de você transparecer ela. Mas foi assim que eles fizeram. Beleza, rapaziada? Me fala aí o que você gostou desse filme. Ó, não vale dinheiro no cinema não, tá? Pelo amor de Deus, vê no Piratão que vale a pena, tá? Quero saber se vocês gostaram ou não gostaram da minha análise. Quero saber qual nota vocês dão pro Homem do Saco. Mas vê o filme. Tem uma opinião de vocês, tem uma base na opinião de vocês, pra depois aqui vocês verem se vocês concordam comigo ou não. Beleza? Eu sou o Herbert Augusto, esse é o canal Resenha em Cena e tamo junto até a próxima. Valeu!